Olá, boa tarde a todos que estão aí desse lado nos ouvindo hoje. Hoje estou acompanhada, trago uma amiga de longa data, uma companheira de ministério, que temos passado muitas coisas juntas e eu quero hoje conversar um pouco aqui com ela, transmitindo para vocês também esta força, não é? que eu sempre conheci nela, esta força, esta dinâmica de mulher que ela é. Então eu quero conversar hoje um pouco com ela, para ela também poder passar para vocês, não é? Ela tem passado por alguns momentos menos bons na vida dela, não há muito tempo faleceu o seu esposo, mas ainda assim ela tem sido uma mulher de garra, uma mulher valente, que se tem posicionado e ela tem conseguido ultrapassar os obstáculos. Então eu vou passar a apresentá-la. Boa tarde, pastora Aldina. Tarde. Obrigada por teres aceito estar aqui comigo, tá? E como eu estava a dizer, nós somos já companheiras de longa data, não é? Amém. Não sei precisar os anos, mas há bastante... Há muitos anos. Há muitos anos. 30 e picos anos. Há muitos anos, não é? Mas é verdade que eu tenho visto, tenho observado em ti esta mulher de garra, de dinâmica, não é? Em todas as coisas. És uma mulher muito perseverante naquilo que acreditas, naquilo que crês e tenho visto como tu tens superado, não é? No Salmo 56:8 diz assim: registas tu mesmo o meu lamento, recolhes as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Aldina, sei que há bem pouco tempo, não é? Passaste por uma situação, menos boa na tua vida, que foi a perda do teu esposo, não é? Certamente muitas lágrimas derramadas, mas, na verdade, aqui como fala neste versículo do Salmo 56, tu achas que tu crês neste versículo? Sim, eu creio. Em que Deus diz que Ele recolhe as nossas lágrimas. Mas recolhe mesmo, sim. Recolhe, né? Não só creio, como tem sido isso a minha vida desde há 2 anos para cá. Há 2 anos que faleceu o teu esposo, Sim, Júlio Simões. 2 anos em maio. E de há 2 anos para cá tem sido isso que tem acontecido mesmo. Se não fosse Deus, não sei o que seria. Eu às vezes já tenho dito, eu tive umas mulheres muito valorosas ao pé de mim, que me deram muita força. E isso eu estou grata a Deus por elas. Porque elas têm sido... É bom neste momento nós contarmos com os amigos, sim, não é? E isso tem sido um refrigério na minha vida até os dias de hoje. Eu ainda hoje posso contar com elas. Apesar de eu ser a pessoa valorosa que Deus me fez. Porque foi Ele. E é Ele que faz todas as coisas ainda hoje, na minha vida. Que eu ainda ontem à noite, quando estava a meditar um pouco, eu dizia: Senhor, realmente se não fosses tu, o que seria de mim? Não é? Porque a gente às vezes pensa coisas assim muito extravagantes, muito tem que ser assim, tem que ser assado, mas não é. Tem que ser nas coisas simples, nós mesmos sermos simples diante de Deus, e Deus vem e Deus age. Na simplicidade. Porque uma coisa eu tenho dito muitas das vezes, nós temos, quando as mulheres têm o seu marido, eu hoje já não tenho, eu hoje já estou a reconhecer que sou viúva. Porque há meia dúzia de dias atrás eu dizia que eu não era viúva. Não o aceitavas? Não. Eu hoje já vou aceitando, porque Deus, pronto, tem falado comigo, porque quando nós nos dedicamos, as pessoas às vezes é que pensam que temos que saber muito da Bíblia para nós termos Deus. Mas não precisamos disso. Na verdade, nós temos é que conhecer Deus. Deus. É conhecer aquilo que Deus faz na vida daqueles que creem nele. Não é? Por isso é que ainda ontem se falava que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Porque
ele mesmo diz que nós temos que querer. Se nós não querermos, é tudo em vão. Até a nossa vida é em vão. É verdade. Não é? Por isso é que eu digo e falo para as mulheres. Eu ainda ontem comentei isso. As mulheres têm o seu marido e quando se ama verdadeiramente, a gente sente a falta. Na perda, não é? Na perda. E normalmente essas situações nós só passamos a dar valor quando se passa, Quando se não é? perde. Quando se passa e quando se perde. Quando se perde. Porque quando há o verdadeiro amor de Deus em nós, nós amamos de verdade. Passei muita coisa. Claro. Não é? Estamos neste Nem tudo foi mundo, um mar não é? de rosas. Nem tudo foi um mar de rosas. Não. Eu largar a mão do meu marido foi muito difícil para mim, a morte dele. Foi, e no entanto não parecia. Claro. Não é? Porquê? Porque Deus estava em mim, o Espírito Assim, Santo. na verdade, a palavra nos ensina que somos dois, mas num só, não é? Passamos a ser um só quando casamos, não é? Com o nosso cônjuge, passamos a ser um só. Então, quando há a perda de um, não é? É como que um arrancar. É mesmo isso. É como um arrancar de nós. Não é? Então, não é fácil gerir essas perdas, não é? Não é fácil, ainda hoje para mim não é fácil. Porque eu quando, ainda ontem à noite eu dizia assim, Senhor, eu agora, o meu marido és tu. Eu digo isto a Deus, conversando com Ele. A gente às vezes é que pensa que tem que arranjar grandes argumentos para falar grandes coisas, quando Deus na simplicidade Ele está ali e nos conforta. Ele preenche esse vazio, não é? E é isso que está a acontecer. A gente tem filhos e tem marido, tem netos, mas não tem nada a ver. O marido está lá sempre. Quando nós precisamos, ele está lá. E os filhos têm a vida deles. Claro. Porque isso é bíblico, não é? É verdade. Isso é bíblico. Que cada O homem deixa a casa de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, não é? Eu, há dias, eu estava a falar até sobre, não sei se foi o apóstolo, foi o Bispo Carlos, eu não recordo, que falou sobre o Abraão e o Isaac, o filho. Todos nós temos um Isaac na nossa vida. É uns de uma forma, outros de outra, não é? Uns maiores, outros mais pequenos. E eu via no meu marido um Isaac. Largá-lo. Alargar. E isso dito assim, para nós, não é fácil a gente estar a ouvir uma coisa assim. Quem é que está preparado para a morte? Ninguém está. É verdade, ninguém está. Ninguém está. Nem para ver, nem para ir. Porque na hora só tem que ser mesmo Deus a preparar-nos. E foi o que aconteceu com ele. Deus o preparou. Deus o preparou. E só me preparou a mim. Deus já me mandava a preparar há muito tempo. E eu não aceitava essa preparação. É engraçado porque eu dizia assim, como é que pode ser? Eu não sei se eu falo isso aqui. Falo, pronto. Eu falo isto para quê? Para que as mulheres que estão em casa tenham em conta que quando nós temos Deus, somos mulheres especiais. Somos mulheres especiais. Nós reconheçamos ou não. Somos filhas de Deus, não é? Porque somos especiais para Deus. Sim. Não é? E então, o que eu tenho visto muitas das vezes é que quando há um verdadeiro amor, até com mães e filhos, também temos esse amor, mas cada amor é separado. Ou é de filho, ou é de pai, ou é de mãe. Ou é de esposo. Temos, cada um está no seu devido lugar e amamos a todos. Claro. Só que eu, graças a Deus, nem quero viver isso, viver a parte de perder um filho, não quero. Mas só Deus sabe. Mas só Deus sabe isso tudo está nas mãos de Deus, não é? Quando nós queremos verdadeiramente. E é isso que eu digo. Cada um tem o seu lugar. Porque eu digo assim, uma morte é uma morte. Sim. Não é, mas um filho é mais difícil. Não é mais difícil, é igual. Porque é uma pessoa que nós perdemos. Claro. São sentimentos diferentes. São dores muito profundas, não é? E então, isso eu tenho visto, mas para mim teve um fundamento.
pronto, tudo isto, eu sei o porquê de tudo isto. Porque Deus mesmo já falou comigo sobre isto tudo. Porque eu esperei que Ele falasse para mim. Daí, eu agora já me sentir mais à vontade a falar sobre a situação. Porque eu, há uns 2 meses atrás, ainda chorava sempre, assim que eu falava, vinha uma coisa a mim que eu chorava. E hoje eu já vejo que Deus tem estado a consolar, não é? É isso, a consolar. Porque na verdade nós temos o Espírito Santo connosco, não é? Que nos consola. E é Ele que nos faz todas as coisas, todos Deus sonda o nosso coração, não é? O Senhor sabe o que vai no nosso coração e Ele próprio traz essa consolação, não é? Através do Espírito Santo que está em nós, essa consolação nos vai diminuindo essa dor, não é? Porque a dor da perda, seja de quem for, mas do esposo, de um filho, são dores muito profundas. Ela vai atenuando ao dia a dia, mas nós não conseguimos esquecer. Claro que não. Nunca, jamais. Claro que não. Já às vezes eu ouço assim pessoas falarem e eu cá para comigo e assim, como é que é possível? A gente não consegue. Não são coisas que eu se esqueçam. Eu conheci o meu marido de 55 anos. Éramos solteiros ainda, miúdos praticamente. Claro. Foi uma vida, não é? Foi uma vida de vivência, não é? Que não se apagam, é isso não é? Mesmo, não se apaga assim. Há um ditado que diz que o tempo tudo apaga, não é? Mas eu não creio nisso. Não. Eu creio que, claro, ameniza a dor, não é? Como tu, que já há 2 anos, não é? Que o marido partiu, que o Júlio partiu, é claro que a dor vai amenizando, mas nunca se esquece. Para já uma vivência, não é? De 50 e tantos anos. Não é? Sendo o esposo, não é? O companheiro do dia a dia, não é? Nas coisas menos boas e nas coisas boas, não é? E mais no ministério também, que vocês estavam os dois no ministério, né? Servindo a Deus, não é? Então, o tempo não apaga essas coisas, não é? Nunca. É claro que a dor da perda vai se amenizando, mas assim, as nossas lembranças, elas não apagam, não é? Elas não apagam, elas ficam... A nossa mente é como o computador, só se apagam quando a gente quer. Se quer chegar lá, faz um delete e aquilo apagou, acabou. Assim, mas na nossa mente não apaga. Eu nem vejo bem no apagar, porque nós não conseguimos chegar aqui à nossa mente e com uma borracha apagar, não é? É claro que o tempo ajuda, não é? Deus ajuda, não é? O Espírito Santo que está em nós ajuda a amenizar as situações, não é? É isso que nós queremos passar e para você que está aí em casa nesta tarde. Na verdade, é claro que as perdas, as dores, não é, de uma perda, elas vão diminuindo com o tempo, não é? Mas quando nós temos Deus, não é? Quando nós temos Deus no nosso coração, o Espírito Santo que está em nós, Ele nos ajuda a superar, não é? Ele nos dá essa força. É por isso que eu dizia que admiro a Aldina, porque ela é uma mulher de força, de garra. Sempre foste uma mulher de luta, não é? Que as lutas vêm até ti, mas sempre foste uma mulher que sempre ultrapassaste assim de cabeça erguida, nunca te deixaste desabater, abalar, não é? Mas porquê? Também porque tens, não é? Tens um Deus que tu reconheces que é Ele que te ajuda nos momentos difíceis, não é? É isso que nós queremos passar para ti em casa, não é? Para que tu possas ter este Deus, não é? Possas reconhecer este Deus na tua vida, porque as situações vêm até nós, não é? Assim como a Aldina passou há 2 anos atrás pela perda do marido, ninguém diria, não é? Que o Simões partiria tão cedo, não é? Nem ele próprio. E é claro que foi um choque, não é? Mas ela tem conseguido ultrapassar esta situação da perda do esposo com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, não é? Acredito que ela tenha chorado muitas lágrimas, não é? Mas o Salmo 126 também diz: o que semeia com lágrimas voltará com cantos de alegria, não é? E é isso que eu vejo em ti, Aldina, não é? Vejo que tu és... Sim, tem sido porque eu também me tenho entregue muito a Deus. E aí, esse superar, porque muitas das vezes há outras situações também que têm vindo pelo caminho. Claro, e tudo isso Deus tem superado. Porquê? Porque eu posso ir buscar aqui o Salmo 150. Sim, lê.
Podes, à vontade. Porque o Salmo 150 diz assim: porque isso foi sempre um propósito na minha vida, desde que me converti. Desde que aceitaste o Senhor Jesus. Então, que diz assim, eu não preciso ler o 1, vou só buscar o 2, que diz assim: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E esse foi sempre como é que eu vou explicar? Foi sempre uma maneira de estar na minha vida. Louvar a Deus em todas as coisas, quer na tribulação, Claro. quer nas coisas boas que eu tive. Nem tudo foi mar de rosas, mas eu sempre fiz esta parte, porque sei que quando nós nos entregamos e louvamos a Deus, tanto na alegria como na tristeza, que é quando a gente casa, é isso que nos dizem, não é? Pronto, então, em todas as coisas, isto tem sido assim na minha vida. Eu pus um propósito na minha vida, de louvar a Deus em todas as coisas. Eu ensinei às mulheres que têm estado comigo, que não é os problemas, porque nós passamos por cima dos problemas. Vivemos, mas passamos por cima. E Deus não nos deixa suportar nada mais que aquilo que a gente possa suportar, como verdade. Ele diz. A própria palavra não ensina. É? Sim, Portanto, eu tenho falado muito com elas também em ensinar essa parte, porque isso é uma parte muito importante para nós. Sabermos que temos um grande Deus em nós. Com certeza. Que faz todas as coisas, que Ele vem superar. As nossas necessidades, as nossas tribulações. Eu falo muito o Filipenses 4,19, porque o Filipenses 4,19, eu já saberia, às vezes até brincava de cor, não é? De o Senhor supra as nossas necessidades. E glória por Cristo Jesus. Não estamos a falar só de dinheiro. Não. Estamos a falar de todas as nossas necessidades. Claro que sim. Todas as necessidades, todas. Não é só monetária. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também está lá no Salmo 30 que também diz isso, não é? Isso tem sido uma realidade na minha vida. Eu às vezes me deito e depois me lembro, que a gente lembra sempre. Claro. E depois choro, ninguém vê eu chorar porque eu estou sozinha, eu e Deus. Só Ele é que vê as minhas lágrimas e Ele enxuga as minhas lágrimas. Que é isso que nós temos que ter em conta, que quando nós nos firmamos mesmo verdadeiramente, não é dizer que sim e não ser sim. Nós temos que nos firmar verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, na verdade, no meio das tribulações, no meio da angústia, é possível nós nos alegrarmos. Amém, é possível. Não é? Sim. É possível nós nos alegrarmos, não é? É claro que não é a alegria do mundo, não é? Mas é a alegria de Deus. É a alegria que Deus preenche, não é? Com a sua presença. Esta alegria provém dele, não é verdade? Porque é claro que nós somos carne, nós somos matéria, não é? E nós nos abatemos. Mas quando nós verdadeiramente conhecemos este Deus, não é? Quando nós verdadeiramente estamos enraizadas na sua palavra, não é? É possível, não é? É possível para tu que estás aí em casa, que nos ouves, ainda que tu estejas a passar por uma tribulação, ainda que tu estejas a passar por um vale, por uma dificuldade, crê que ainda é possível te alegrares. Amém. Crê que ainda é possível te alegrares. Porque Deus traz essa alegria. Ela não provém de nós, mas essa alegria provém de Deus quando nós temos uma intimidade, não é? E quando nós conhecemos verdadeiramente este Deus. Porque é preciso conhecê-lo. É preciso conhecer, não é? É preciso caminhar com Ele, não é? É preciso, porque nós só conhecemos verdadeiramente alguém quando nós caminhamos com ela, não é? Como tu caminhaste 50 e tantos anos com o Júlio, não é? Certamente, se calhar às vezes, em certas situações, sem ele falar, tu já sabias o que ele queria. Já sabia o que ele eu estava a pensar isso. E às vezes era o contrário. E eu, quando comecei mesmo a aceitar a morte dele, não foi há muito tempo, claro. Eu dizia a Deus assim: Deus, quando eu casei, foi até que a morte nos separe. E foi isso que aconteceu, a morte nos separou. É fácil? Não é fácil. Mas ainda por cima eu tenho o meu filho mais velho,
que é a cara do pai. Agora até pôs barba como o meu pai, ainda no domingo vamos almoçar juntos. As parecenças são muito idênticas. São iguais, os dois, era assim, meu Deus, depois entrou que não estava a assar umas sardinhas, e ele, aí eu assim, pareces o teu pai. Eu até fiz assim, fechei os olhos, e assim, pareces mesmo o teu pai. É o corpo do pai e tudo. E nós, por muito que a gente queira, não conseguimos. Não conseguimos, porque depois quando há filhos parecidos, piora um pouco, não é? Claro, claro. Mas é assim, nós quando nos firmamos na rocha verdadeira, que é Jesus, nada nos abala. Nada. Passamos por cima das tribulações, elas passam, a gente passa por cima e vencemos. Somos como aquele acho que é cedro, não é? Que fala, cedro do Líbano, não é? Que ele é bastante alto, não é? O vento abana, ele verga, não é? Ele verga de um lado para o outro, mas como as raízes dele são tão profundas, não é? Ele abana, mas não cai. Assim somos nós quando verdadeiramente estamos enraizados na palavra, não é? Os ventos vêm, não é? A morte do ente querido vem, outra situação difícil vem, mas nós estamos tão enraizados, as nossas raízes são tão profundas, não é? Estão bem na rocha, como nos ensina a palavra, que nós podemos abalar. É claro que certamente fostes abalada com esta situação, no falecimento do Júlio, não é? Tivestes deprimida, tivestes angustiada, tivestes triste, não é? Mal. Mas sabias que Deus estava lá. Não é? Sempre. Não é? Sempre soubeste que Deus estava lá do teu lado, não é? Te consolando, que o Espírito Santo de Deus te consola, não é? Tu que estás em casa, crê que o Espírito Santo de Deus, Ele te traz a paz, não é? Não é, Aldina? Certamente Deus te trouxe a paz dele. Até mesmo no dia do funeral dele. Deus traz aquela paz que o mundo não tem para nos dar. O mundo não tem esta paz, mas Deus tem esta paz que o mundo não conhece, mas aqueles que estão em Cristo a conhecem e podem vivê-la, não é? Certamente, acredito que nesta situação que passaste, não é, da perda do Simões, que a paz de Deus consolou o teu coração. Sim. Não há dúvida nenhuma disso. Até porque ainda hoje ele me vai consolando, porque quando eu lembro, mas já lembro de maneira diferente, já convencida que ele já não volta, porque eu ainda tive um tempo. Nos princípios, assim, Senhor, eu sei parece que é mentira. Morreu, ele está vivo, ele está dormindo, porque verdadeiramente o cristão não morre, dorme. Não é? E eu dizia isso para Deus, para me confortar a mim mesmo. Claro. Às vezes eu dizia assim, meu Deus, eu estou a falar para quem? Para ti ou para mim? Eu estava às vezes a falar para mim mesma, para me confortar a mim mesma, mas Deus vinha e me confortava também. Porque eu posso dizer que até hoje eu tenho sido privilegiada por Deus. Eu costumo dizer assim, Deus só tem filhos, não tem enteados. Verdade. Eu digo isso muito, até digo isso para as mulheres. Deus tem filhos, não tem enteados, mas também tem aqueles filhos que se entregam mais. E há aqueles que não ligam tanto. Então, se calhar, não beneficiam tanto como aqueles que se entregam. Claro. Aí está a diferença. É como no natural, não é? Como no natural. Nós podemos ter 4, 5 filhos, não é? E há sempre um ou outro que se entrega mais, não é? Acaba por beneficiar mais da presença, do convívio, não é? Muitas vezes até do consolo, não é? Dos pais, do que os outros que não se aproximam tanto, não é? Porque na verdade, como tu dizes, Deus não tem filhos preferidos. Não tem filhos Deus preferidos. não tem filhos preferidos. Tem não é? filhos. Tem filhos que preferem o pai. Não é? Tem filhos que preferem o pai. Então, às vezes, acabam por sair mais beneficiados. É isso que eu digo. Porque eu digo mesmo, para mim mesma, eu tenho sido... Tens-te sentido uma privilegiada. Tenho, não vou dizer o contrário, porque tenho sentido mesmo. Porquê? Porque tenho tido sempre gente à minha volta, tenho. Também que me tem apoiado muito, tenho. Mas o maior de todos é Ele. Com certeza. Que quando eu me deito, é com Ele que eu agora falo, e sei que de manhã, mesmo que eu chore durante a noite, que também qualquer pessoa chora, não é? Por qualquer coisa. Eu já não choro por qualquer coisa, a verdade é essa, mas já chorei.
Ou já não choro por qualquer coisa. Choro se tiver uma razão para chorar. Aí, porque a gente também tem sentimentos, e os sentimentos também vêm. Se a gente não tivesse sentimentos, também era mau, não é? Éramos uma pedra. Também é bom termos um pouquinho de sentimentos. Sim, claro. Não viver é por eles. Sim, sim, sim. Que é a diferença. Então, o que hoje eu vejo é que a minha vida tem estado a mudar completamente. Foi difícil perder aquele Isaac, porque para mim ele era um Isaac, porque eu amava aquele homem. Que eu digo sempre, ele era o amor da minha vida, não é? E hoje eu digo, agora tenho os amores da minha vida, são quem? São os meus filhos e os meus netos. Pois. Que é o que eu digo agora. Pronto, mas são situações diferentes. São amores diferentes. Diferentes, não tem nada a ver daquele que está ao nosso lado ali sempre. Dói-te o dedo e ele assim, anda lá. Que era assim, o nosso estilo de vivência dos dois era assim. Quando eu tinha qualquer coisa, ele ia comigo. Anda lá, vamos lá ao médico, vai lá ver, não sei o quê. Ia comigo, mas com ele eu não queria. Mas isto para dizer o quê? Que quando há verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, nós nos compreendemos e as falhas que cada um tem a gente supera, porque nenhum é perfeito. Não é? Com certeza. Nenhum é perfeito. Nenhum é perfeito. Então, aí é que nós temos que saber lidar. E o casamento é feito mesmo dessas coisas, não é? De coisas menos boas, mas de coisas boas, e que nós realmente consigamos, com as coisas boas, superar as menos boas e ultrapassar as menos boas. Porque casamento é isso mesmo, são duas pessoas completamente diferentes. Não é? E pronto, e no casamento tem que haver cedências, que é o que hoje em dia muitas vezes não acontece. Não acontece, por isso é que há aquelas coisas que a gente fica separa para aqui, vai para ali, vai para lá. Que há tanta divergência. E porque as pessoas não se sentam para conversar. Eu sempre aconselhei isso. Quando há alguma divergência entre o marido e a mulher, sentem-se a conversar, que era o que eu fazia. Claro. E cheguem a um acordo entre os dois. Tem que haver cedência de parte a parte. É verdade. Para quê? Para que a gente consiga levar o nosso casamento em frente e feliz. Não é? E é isso que eu também tenho falado muitas das vezes para as mulheres, que se nós não amamos genuinamente e se não pedirmos a Deus o amor ágape sobre a nossa vida. Sim, sobre o nosso casamento, não é? É isso que tem que acontecer na vida hoje dos casais, que por qualquer coisa abanam. Não é isso? Temos que convidar Deus a fazer parte do nosso casamento. E então, é essa parte aí que eu tenho visto que falta. Por isso é que está muito divórcio, muita coisa a acontecer, porque as pessoas não se compreendem por qualquer coisa. Não, então vai tu para ali que eu vou para aqui. E é assim que fazem. E o casamento não é isso. E acabam por esquecer os votos que se fizeram no altar. No altar diante de Deus, não é? Até que a morte nos separe. Não é? Isso hoje, pronto, está realmente... Eu vejo assim, o casamento está banalizado. Não é? As pessoas não se esforçam, as pessoas não têm vontade de se esforçar. E pronto, e para viver a dois é preciso haver esforço, haver de ambas as partes uma motivação também, não é? De querer, não é? De querer levar até ao final, até aquilo que nós falamos no altar, até que a morte nos separe. É engraçado porque eu, às vezes na brincadeira, eu dizia assim muitas das vezes: a gente quando morrer vamos os dois ao mesmo tempo e vamos os dois no mesmo caixão. Eu dizia isto assim para ele, na brincadeira. E ele dizia assim: não, eu vou primeiro que tu. E ele foi primeiro que eu. Nem nunca esperei uma coisa assim, porque foi uma coisa muito repentina. Pronto. E porquê? Eu posso falar isso. Porque assim, porque às vezes as pessoas pensam que o pastor, que é não sei o quê, pastor é de carne e osso. E também tem que ir ao médico quando é necessário. Verdade. E as pessoas pensam que é pastor, não tem nada, é pastor. Isso é um engano das pessoas. Porque pastor tem que ir ao médico de vez em quando fazer um check-up, não é? Claro. Para ver como é que está, porque nós somos carne e a nossa carne vai se deteriorando, porque a nossa carne fica cá, não sobe. E as pessoas esquecem-se desse pormenor. Foi o que ele fez. Eu dizia muitas vezes: Júlio, como é que é possível?
Eu ir ao médico, tu vais comigo, ele ia comigo, porque o médico era o mesmo. Médico de família. E não se queixava. E não falas nada, pá, faz um check-up como eu faço. Eu chego lá ao médico e digo, eu quero fazer. E ele mandava-me fazer. E ainda hoje. Temos que cuidar da nossa saúde. Da nossa física, saúde, claro. Deus nos manda cuidar do nosso corpo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, temos que cuidar. Com certeza. Não é? Porque ninguém pode dar o que não tem. Pois. Não é? Sim, assim, nós queremos em Deus, nós queremos na cura de Deus, não é? Nós queremos que Deus é poderoso para curar, não é? Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não é? Nós temos que fazer a nossa parte também. Porque, como diz a minha neta, às vezes, os bebês é que dizem dói. Quando a gente se corta, o que é que a gente faz? A gente não trata logo na altura. Claro. Porquê? Porque é o nosso corpo e a gente tem que cuidar. Sim, temos que cuidar dele, Temos que cuidar. Somos o templo do Espírito Santo, não é? Então este templo tem que estar bem cuidado. Cuidado. Claro. Porque eu digo assim, não é só vestir. Por dentro a gente tem que saber como é que está. Quer fisicamente, quer também emocionalmente. E temos que ter uma vivência com Cristo. Claro. E isso temos que ter mesmo. Sim. Porque eu costumo dizer, até falo muito à minha cunhada, que ela é capaz de logo ouvir, e assim, olha, nós temos que cuidar do nosso tempo, porque a nossa carne é fraca. Claro. O espírito é que é forte. É forte quando nós o alimentamos. É isso. Por isso, mas a nossa parte tem sempre que ser feita, não é? Não é só a gente pensar que se veste bonito e por dentro estar feio. Então temos que cuidar dessa parte e temos que cuidar como também. A palavra diz, né? Sepulcros caiados. Caiados, é isso mesmo. Então, eu já tenho dito muita vez, ou nós vivemos Cristo, que é o que nos faz andar nesta terra com a parte que nós precisamos espiritual bem, ou então ficamos para trás. Ou então ficamos para trás. O que eu mais desejo, eu tenho dito muita vez, assim como o apóstolo diz, que a renovo sobe toda, eu dizia a mesma coisa, todos nós vamos subir, mas nós temos que cuidar de nós, porque senão vamos ter grandes surpresas. Se nós não cuidarmos de nós, porque não é só dizer eu tenho Cristo e não viver Cristo. É fácil de falar, não é? É o que faz viver Cristo, é o que está a acontecer hoje na minha vida. Eu viver Cristo e sempre o louvor de estar na minha boca, é eu estar hoje assim, porque senão também não estaria. Lá está, é o estar fortalecida, não é? No Senhor. É o estar fortalecida em Deus, não é? É o que nos faz conseguir ultrapassar as dificuldades, não é? Porque estamos neste mundo, já não somos deste mundo, mas estamos cá, não é? E as dificuldades vêm para todos, não é? Não é nem só para uns nem para outros. As dificuldades vêm para todos. Agora, como nós enfrentamos essas dificuldades, não é? Quem nós temos connosco para enfrentar essas dificuldades é que é diferente. Nós só vamos conseguir ultrapassar as dificuldades, as tribulações, todas as situações que vêm à nossa vida, quando nós verdadeiramente reconhecemos quem é Deus na nossa vida, não é? Em quem nós depositamos a nossa fé, em quem nós depositamos a nossa confiança, não é? Porque as pessoas nos desiludem, nós muitas vezes confiamos nas pessoas, confiamos nos amigos, não é? Mas as pessoas são humanas e elas podem nos desiludir. Agora, Deus jamais nos vai nos desiludir, não é? Quando nós verdadeiramente estamos enraizadas nele. É isso que nós queremos passar nesta tarde para ti que nos ouves aí. Tu possas enraizar-te neste Deus, não é? Possas ter uma comunhão verdadeira com Deus, para que possas conseguir ultrapassar os obstáculos que vêm diariamente, porque nós todos os dias somos bombardeadas com situações que vêm à nossa mente, que vêm à nossa vida, mas quando nós temos este Deus em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos depositar a nossa confiança, as montanhas elas se transformam, não é? E elas, como a própria palavra diz, que elas se dissipam, não é? Quando a nossa fé está enraizada em Deus, não é? E minhas queridas, Aldina, estamos a terminar o nosso tempo. Só queria que tu pudesses dizer lá para as nossas queridas que nos ouvem lá em casa, não é?
que possam estar a passar por dificuldades, por desespero, por frustrações, porque hoje em dia nós nos frustramos com tanta coisa, nós vemos as pessoas frustradas por tudo e por nada, às vezes por tudo e outras vezes por nada, não é? E as pessoas se desiludem. Qual seria a palavra que tu gostarias de deixar para lá para casa, para quem nos ouve, para poder se levantar desta situação? Principalmente que confiem, que creiam que Deus é um Deus justo e Ele é poderoso para fazer todas as coisas na vida de cada uma de nós. Assim como fez na minha, e ainda está a fazer, porque Ele ainda não parou, Ele continua, fará também na tua vida igual. Porquê? Porque o dia em que nós dizemos assim, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador na minha vida, mas se foi genuinamente isso que tu fizeste perante Ele, podes crer que Ele jamais te vai abandonar. Certamente. Jamais. Ele não nos abandona nunca. Porque o Pedro era, quando ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. É o apóstolo Pedro. Não é? O que é que ele fez? Ele disse, vem, ao som da palavra de Jesus, ele foi, caminhou. E quando ele caminhou com ele foi sempre subindo pelas águas. Ele só quando tirou os olhos de Jesus é que ele se afundou. É verdade. Não é? É mesmo. É o mesmo que nós. Não. Se tu não tirares os olhos de Jesus, podes crer que Ele estará sempre contigo. Amém. Sempre de mão dada contigo, porque Ele sempre levanta o que está caído. É verdade. Amém? É verdade. Amém. Obrigada, pastora Aldina. Mas ainda antes de terminarmos, eu gostaria de pedir, Aldina, que possas fazer uma oração para quem nos ouve, para quem está lá em casa, para quem ainda não tem esta certeza, não é? De que tem Jesus no seu coração, que Deus está contigo, que Deus pode superar essa dificuldade. Eu vou pedir à Aldina, ela vai fazer uma oração. Amém. E tu possas aí em casa também seguir esta oração connosco. Aldina, podes, faz favor. Amado Paizinho, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, baseado na Tua palavra, Senhor, falar para as mulheres, ou seja, o homem, seja quem for que esteja ouvindo nesta hora, Senhor, ouvindo, Senhor, esta conversa, Senhor, porque só falamos aqui de Ti, do Teu poder, porque Tu és poderoso para fazer todas as coisas na vida dos Teus filhos. Paizinho amado, se alguma está que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, Senhor, Pai, nesta hora que ela possa confessar, Senhor, junto comigo, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, eu creio no Teu poder. Eu creio, Senhor, que Tu és o único que vieste à terra morrer em meu lugar e em lugar de todos aqueles que fizerem esta confissão. Em nome de Jesus, esta tarde, ó Pai, que elas possam realmente, Senhor, viver Cristo e que possam crer que Jesus é o Filho único, vivo e verdadeiro de Deus e está hoje sentado à direita do Pai, intercedendo por cada uma destas mulheres nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te quero agradecer, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo nesta hora deixa sobre cada mulher nesta hora e que possa fazer a Tua obra na vida delas e elas possam crer verdadeiramente que Jesus é o Senhor das suas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque eu sei, Senhor, que Tu nesta hora já operaste nestas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu te louvo, ó Pai, por esta tarde, Senhor, em que grandes coisas Tu fizeste e ainda vais fazer na vida destas mulheres que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu te agradeço por tudo, Espírito Santo, nesta hora, porque Tu estás nesta hora trabalhando nesses corações e grandes coisas nós vamos ver, Espírito Santo, porque és Tu, Espírito Santo, que convences do juízo e do pecado. Por isso eu te agradeço também esta tarde em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Pastora Aldina. Amém. E se tu em casa fizeste esta oração, olha, a nossa exortação é que tu possas comprar uma Bíblia, não é? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o manual da nossa vida, não é? Assim como os eletrodomésticos, os carros trazem um manual, não é? Para nós sabermos como funcionam, nós também temos um manual, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, para nós podermos
caminhar segundo a sua palavra. Amém. Está bem? Exorto-te a isso. E procurares também uma igreja onde se fala a palavra viva. Amém. Ok? Eu quero agradecer a Aldina, obrigada por teres aceito convidar aqui connosco. Tenho aqui uma pequenina lembrança da nossa tarde aqui, da nossa conversa, também para te lembrares, sempre Muito que olhares lindo, para posso ela, ver? da nossa lembrança. Amém. Sim, podes ir mostrar lá em casa uma canequinha da nossa conversa entre mulheres. Aldina, obrigada. Que Deus possa continuar a abençoar a tua Amém. vida, a fortalecer-te, não é? E seres essa mulher de garra que tens tido até aqui. Amém. Obrigada. É isso que eu espero. E aí para Nós casa, fortalecemos, minhas amadas, muito obrigada por terem estado connosco. Desejo a todas o resto de uma semana muito abençoada e para a semana cá estaremos novamente. Amém. Um beijinho, até para a semana. Deus vos abençoe. Amém.